O casal Wagner Luceno e Shirley Lozecan viveu uma experiência inesquecível nos últimos 8 meses, a bordo de um navio para fazer apresentações em eventos, teatro e festas do Costa Fascinosa. Além disso, a dupla comandou aulas de danças nos salões e na piscina. O convite surgiu a partir da indicação de professores paulistas e após veio a grande oportunidade através do contato da empresa italiana responsável pela turnê. A experiência de trabalhar em um navio durante vários meses é algo único e que provoca um crescimento profissional e pessoal. Essa experiência foi algo totalmente diferente na minha vida profissional. Eu já vinha buscando algo como isso há mais tempo. Mas havia tido outros convites e eu havia declinado porque a Maiway, a minha escola aqui na região, estava muito bem e eu não pretendia abrir mão do meu trabalho aqui em detrimento de uma experiência nova. Mas quando veio esse convite agora, ele veio com muito mais força e foi uma indicação de amigos, professores de São Paulo, e que quando a empresa da Itália fez um contato direto, eu vi que realmente a coisa era muito séria. E ao nos oferecerem a rota que passaria pela Turquia, passaria pela Grécia, são lugares maravilhosos, a gente poderia unir o útil ao agradável, que seria o agradável de passear e conhecer isso tudo assim. E para mim, como professor de dança, eu teria um conhecimento mais a fundo das danças europeias, saber como lidar com o italiano, com o francês, com os espanhóis, alemães. A dança lá é muito diferente daqui do Brasil. Então isso foi o que pesou na hora da decisão. E também porque eu já tinha, há um tempo, já estava trabalhando com a Shirley, então eu já tinha uma parceira fixa que me daria toda a possibilidade de fazer um bom trabalho, porque a gente já se conhece bem. Foi um crescimento, sem dúvida, tanto no lado profissional quanto no pessoal, em termos de novas linguagens, novas culturas, crescimento também no psicológico, porque é preciso bastante autocontrole em muitas situações. Conhecer diversos países é uma coisa única. Nesse contrato foi muito bom. A Turquia, para mim, foi inesquecível, um país lindo. Também serviu muito para nós, para mim e para o Wagner, em termos de conhecimento mútuo nas apresentações, nos shows. A gente já trabalhava aqui, mas lá era um público completamente diferente. Então, a gente teve que se reciclar com as danças europeias. Então, tudo foi muito bom. Foi muito bom. Participar de uma turnê como esta tem suas dificuldades, mas o casal transformou em aprendizado. Primeiro, a língua. A língua mãe era o italiano. Depois tinha o inglês também, que era muito falado. Isso mais entre a tripulação. Era difícil a comunicação, tinham alguns brasileiros, mas a gente falava basicamente o italiano. Depois, a jornada de trabalho, de 8 a 11 horas diárias, era bem puxado. E a saudade da família, sem dúvida, pesou bastante para mim e principalmente para o Wagner, em questão das filhas dele, né? Então, isso foi muito difícil, muito difícil. Dribladas as dificuldades com a utilização de 6 idiomas e a saudade, Wagner e Shirley voltam da viagem com uma nova visão da dança e da cultura dos 7 países visitados. Ao chegar na Europa, você se depara com uma situação completamente diferente. No Brasil e na América Latina toda, a gente trabalha muito com a emoção, com o sentimento quando dança. E o europeu é frio. Ele tem uma maneira de dançar totalmente técnica e sem emoção. Então a gente conciliou essas duas coisas, o que eles trabalham com a parte técnica com a emoção da dança latino-americana. Então as nossas aulas eram aulas a gente se preocupava muito em fazer uma aula divertida, né? Era até engraçado no início, a gente se preocupava também, eu e a Shirley. A nossa aula no Brasil, além de ser divertida, a gente faz muita piada com as coisas do cotidiano. E nós estávamos preocupados como nós iríamos fazer essas piadas em italiano, em francês, em inglês, nos outros idiomas que a gente é obrigado a trabalhar. Então, no início do contrato, a gente dava aula um pouco tenso e, aos poucos, a gente foi dominando a língua com mais a fundo e essas brincadeiras passaram a sair naturalmente.
né? Então, esse foi um dos benefícios, o conhecimento da dança, eu poder estudar um pouco mais a fundo a dança europeia, para poder chegar aqui nos meus alunos e dizer: nós aqui no Brasil dançamos assim, na Europa se dança dessa forma. Se depender do casal, uma próxima experiência pode acontecer. Vai depender do contato da empresa italiana e de uma boa proposta. É a dança brasileira com pitadas de cultura mundial que poderá voltar a bordo e surpreender os turistas.